Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. A Cogna divulgou resultados no dia 11 de agosto e apresentou um prejuízo ajustado de 36 milhões de reais no segundo trimestre. Mas o CEO vê inflexão para a Kroton já no próximo trimestre. Roberto Valério, CEO da Cogna, destacou ainda o crescimento de receita da Vasta, além de medidas para diminuir o serviço da dívida. O grupo, que é dono da Vasta e da Kroton, registrou um prejuízo líquido de 36,59 milhões no segundo trimestre de 22, revertendo o lucro ajustado de 55,29 milhões, que foi apresentado no mesmo período de 21. A companhia divulgou seus números no dia 11. Em termos não ajustados, o prejuízo líquido foi de 100 milhões de reais, uma alta de 148,5% na base anual. No trimestre, a receita líquida foi de 1,15 bilhão de reais, uma leve variação positiva na comparação anual de 0,2%, puxada principalmente pelo crescimento da Vasta, que cuida de educação básica, é a empresa de educação básica da Cogna. Enquanto isso, a companhia registrou uma melhora operacional, com lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização recorrente, chegando a 355 milhões de reais, uma alta anual de 11,4%, o que levou a uma margem EBITDA recorrente de 30,7%, um avanço de 3,1 pontos percentuais na comparação ano a ano. As reestruturações que fizemos tanto na Kroton, que cuida de ensino superior, quanto na Vasta no ano passado, que é educação básica, começaram a surtir resultados. Diz o CEO Roberto Valério. Estamos trabalhando na busca de mais eficiência em relação às ações que nós temos feito dentro desse contexto que nós estamos vivendo, que é de inflação, alta competitividade e um cenário econômico, pelo menos de curto prazo, desafiador. O grupo destacou que o EBITDA recorrente teve o quinto trimestre consecutivo de crescimento. Esse resultado, claro, tem uma característica mais contábil, mas vem com uma geração de caixa bastante forte, de 47% no primeiro semestre deste ano. A geração de caixa operacional após o CAPEX totalizou 290 milhões no trimestre, com a companhia ressaltando as ações de redução de custos e despesas corporativas e uma melhoria do ponto de vista de adimplência líquida com relação aos seus clientes. Ele também destacou 2 pontos para a recuperação da empresa, como o crescimento de 34,5% da receita líquida da Vasta e a diminuição da velocidade de queda da receita da Kroton, uma baixa de 3,4% na base anual. Assim, entende ele que o ponto de inflexão no segmento do ensino superior pode estar mais próximo de acontecer. Tínhamos falado para o mercado que a receita da Kroton ia passar a crescer em 2023, mas como a captação está indo bem, nossa base de alunos cresceu 12%, já dizemos que pode ser já no terceiro trimestre deste ano. No próximo trimestre já deveremos ver crescimento de receita na Kroton. Esse movimento de inflexão se aproxima 2 anos após a Cogna ter começado a fazer uma impactante mudança no segmento de ensino superior, em meio a resultados ruins e forte impacto da pandemia no ensino presencial, o que levou a companhia a apostar nos cursos híbridos e no segmento premium como alavancas de recuperação. Vamos lembrar que a Cogna ela já vinha de uma pancada forte que ela sofreu por conta da redução do FIES. Era uma receita importante da Kroton as pessoas que utilizavam FIES para fazer cursos de graduação, e ela já vinha sofrendo um impacto por conta do FIES ter definhado nos últimos anos, e aí veio a pandemia, quer dizer que foi uma segunda pancada. Então ela realmente passou por um momento muito difícil. Nessa reestruturação que ela está fazendo, ela resolveu aí dar uma ênfase na educação básica, que era algo que ela passou a valorizar mais e estruturar este negócio da educação básica com a Vasta. E no ensino superior eles estão rearrumando esse segmento e com uma crença especial de focar, por exemplo, nos cursos de medicina, que tem um alto valor de rentabilidade.
Tivemos a reestruturação da Kroton de 2020 para 2021, com fechamento de 25% dos nossos campos, além da redução dos custos de marketing e renegociação de dívida com alunos. Isso impactou a evasão, fizemos uma limpeza da base dos que tinham crédito financeiro ruim e sentimos um impacto agora nos resultados com uma adimplência alta. A Vasta também enxugou custos, a Vasta vem tendo receita em alta com custo menor, logo terá mais resultado. Numa visão geral, Kroton e Vasta estão com os números muito mais saudáveis, avalia o executivo. Com relação à dívida, um dos pontos que é sempre observado pelos investidores, por conta do custo, pressionando ainda mais o balanço em face da alta da Selic no último ano, a Companhia de Educação destacou que, olhando para o semestre, com o aumento de taxa de juros, o foco se voltou para a gestão de passivos, de modo a mitigar as despesas financeiras. No primeiro semestre, houve 347 milhões em dívidas renegociadas, abaixo das expectativas, e houve uma emissão de 500 milhões via CRI com prazo médio significativamente superior das atuais dívidas da empresa. A despesa financeira é algo que olhamos com muita dedicação. Nossa dívida líquida é de 3 bilhões de reais. Claro que o serviço da dívida pesa nos nossos resultados. Estamos buscando trocar linhas de crédito mais caras por mais baratas e estamos tendo bastante sucesso nessa gestão de dívida. É importante dizer que a nossa geração de caixa é mais do que suficiente para pagar o serviço da dívida e ainda gera caixa livre. Claro que preferia a Selic a 5%, mas a empresa é saudável o suficiente para passar por esse momento até que a taxa de juros volte a patamares mais baixos, né? Então, aí uma expectativa da Cogna com relação à redução da Selic, que é importante que aconteça, né? Essa redução de Selic. O serviço da dívida chegou a crescer no trimestre 58%, chegando a 259 milhões, e isso acabou ofuscando um pouquinho os resultados da empresa. Então, é preciso aí torcer, vamos dizer assim, para o Banco Central realmente confirmar que o ciclo de alta da Selic chegou ao fim. Eu não consigo enxergar nenhum sentido na alta da Selic na próxima reunião do Copom. Eu acho que nessa faixa aí de 13,75 já deu. Então, vamos agora esperar que isso se confirme, porque aí muda um pouco as expectativas em relação a essa trajetória da Selic a partir do ano que vem, né? Ainda sobre o impacto da Selic, vale dizer que os resultados operacionais da Ânima também acabaram registrando um prejuízo de 24 milhões. Ela teve ganhos operacionais, mas teve aí, vamos dizer assim, um prejuízo face a essa questão da alta da taxa de juros, né? O aumento da Selic acabou impactando. A Ânima Educação vem passando por um processo nesse ano, que é de empresas que tiveram avanços operacionais na comparação com o mesmo período do ano anterior, mas que o nível de dívida cresceu. E isso somado ao aumento dos juros, e o que acabou influenciando no seu balanço. No primeiro TRI, a companhia teve uma redução expressiva do lucro por causa da despesa financeira e agora teve prejuízo de 24 milhões, revertendo um lucro de 42,4 milhões no mesmo período do ano anterior. Os dados da Laureate foram incorporados ao balanço somente a partir do momento em que a aquisição foi concluída e não foram dimensionados pro forma neste resultado. Direto ao ponto do resultado financeiro, principal impacto negativo deste trimestre, é possível perceber que o aumento da despesa de comissões e juros com empréstimos passou de 63,4 milhões para 133 milhões. Esse efeito fez com que, no fim, a companhia tivesse que pagar 172,5 milhões em obrigações financeiras, mais do que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. É bom lembrar que a Ânima fez um esforço de reestruturação de dívida no primeiro trimestre, a partir da injeção de recursos da DNA Capital. O aporte fez com que a companhia conseguisse amortizar de uma vez o pagamento de debêntures, a CDI mais 4,75% e pegar uma outra dívida, a CDI mais 2,75% ao ano. O ponto é que no período a Selic aumentou 2,05%,
praticamente eliminando o efeito da renegociação do montante dos primeiros 3 meses do ano para cá. O resultado financeiro vai cair à medida que o CDI cair. O que projetamos é que deve acontecer somente no segundo semestre do ano que vem. Com o business as usual, nossa estratégia é ter um impacto menor no lucro por causa do crescimento do resultado operacional, disse André Tavares, que é o CFO da Ânima Educação. Olhando os indicadores, é importante ver que houve um aumento de 57,8% na receita, que chegou em 910 milhões de reais, além do crescimento de matrículas em graduações, pós-graduações, a principal linha de faturamento. A companhia também mostra avanços rápidos das demais verticais. A Inspirali já representa 30% da receita do grupo e a de ensino digital, que veio a partir da aquisição, responde por 6%. A margem bruta teve uma retração de 0 ponto percentual no período, explicada principalmente por um efeito contábil. Com a entrada da DNA Capital, a companhia fez mudanças. Antes a cobrança ficava toda na parte administrativa do balanço de forma consolidada, agora as cobranças de aluno de modo geral tiveram de ser reclassificadas e passaram a entrar direto como custo em cada uma das divisões. O EBITDA no período foi de 266 milhões, alta de 88,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA teve um ganho de 4,8%, chegando a 29,2%. No trimestre ainda é possível perceber uma variação elevada de despesas, como administrativas e comerciais, também resultado de uma comparação imperfeita com o mesmo trimestre do ano anterior. Ao analisá-las como percentual de receita, entretanto, é possível perceber certa eficiência. As gerais e administrativas representavam 12,3% do faturamento do segundo TRI do ano passado e agora estão em 12,1%. E já as comerciais passaram de 12% para 10%. Olhando os custos, a variação em relação à receita também foi sutil, de 36,8% para 37,4%. No período, os investimentos tiveram um aumento de 22,5%, chegaram a 55 milhões de reais, mas uma diminuição em relação ao percentual de receita de 2,9%. Os aportes de transformação digital são ressaltados no balanço como um ponto que permanece. Trata-se de uma estratégia adotada pela Ânima desde 2017, mas que ganhou força durante a pandemia, dado que o ensino digital e híbrido proporciona alta rentabilidade. A partir do momento que a estrutura está montada, pode-se agregar cada vez mais alunos sem tanto aumento de custos. Muito bem, setor de educação está ainda aí se recuperando dos efeitos da pandemia. As empresas ainda estão, vamos dizer assim, se rearrumando, se reorganizando. É um setor que tem um potencial, a gente tem empresas com potencial de crescimento, mas ainda, vamos dizer assim, o pior passou, mas ainda não está o céu aberto, né? Um dia ensolarado, ainda existem nuvens, ainda está meio nublado esse segmento aí de educação. Olhando para o longo prazo, sim, você vai comprar quando essas ações, né, na baixa, nesse momento que você compra. Então, olhando para o longo prazo, nós tivemos aí pontos de entrada interessante no decorrer deste ano, né? Falando de Selic, né, meu sentimento é que a gente chegou ao fim aí dessa alta de juros, que não haverá uma nova alta na próxima reunião do Copom e que nós ficaremos agora trabalhando com essa perspectiva de redução. Essa redução não vai vir rápida, ela vai demorar. Eu acredito que a gente pode colocar aí pelo menos 6 meses, né, pela frente com essa taxa de juros estabilizada nesses 13,75%. Caso o Banco Central amplie ainda mais essa taxa, vai ser uma grande burrice, uma grande estupidez. Eu não vejo o menor sentido em uma nova alta para a taxa Selic. No consenso do mercado, também tem predominado essa visão. Boa parte das pessoas consultadas, da área econômica, da área de bancos, tem trabalhado com esta ideia de que sim, parece que vai se acomodar aí nos 13,75% a taxa Selic, e isso acontecendo, é importante esse comunicado do BC na próxima reunião, e aí a gente vai começar a trabalhar com este horizonte
de quantos meses serão necessários para iniciar o recuo dessa taxa de juros. A inflação no Brasil, ela sofre, como todo mundo, uma pressão inflacionária decorrente aí de problemas estruturantes oriundos da pandemia, que encareceram muita coisa. O frete marítimo, por exemplo, teve alta de 500%. Então, há de se dar tempo para que essas coisas se acomodem. Não será da noite para o dia. Então, a gente vai ter que ter o exercício da paciência para ver a inflação ceder pouco a pouco, de modo gradual. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!